Você sabia que a falta de sono piora e muito os sintomas do TDAH? A atenção, ela é o domínio cognitivo mais afetado pela privação de sono. Aí você imagina, quem tem o TDAH, o que ele tem? Ele tem um déficit de atenção. A atenção sustentada dele é deficiente. Aí a pessoa que tem TDAH vai lá e não olha para a qualidade do sono dele. Você imagina como que essa falta de sono, ela piora o que já é deficiente em quem tem esse transtorno? Você consegue imaginar o prejuízo que é causado pela falta de atenção por um comportamento que é dormir? Um outro problema para quem tem a privação de sono é problema no processamento de recompensa. O que isso significa? Por exemplo, eu tenho que terminar um trabalho. Esse trabalho, ele é chato, tal, mas ok, eu vou ter uma recompensa quando eu terminar ele. Né? Eu vou ter que passar por esse processo de execução, mas eu vou ter recompensa. Só que aí, vamos supor que eu tive uma noite mal dormida. Eu vou ficar a todo tempo assim, querendo, por exemplo, ficar mexendo em redes sociais, enquanto eu deveria estar fazendo aquele trabalho. Ou entrando em outros sites, assistindo outros vídeos que não tem nada a ver. Por quê? Esse processamento de recompensa, ele está afetado por conta, ele afeta não dormir bem, também afeta as nossas escolhas. É isso que está falando quando eu falo processamento de recompensa, é isso. É afetar as nossas escolhas. Então, às vezes, ao invés de eu ficar focada terminando esse trabalho, eu escolho ficar abrindo um site, ficar em redes sociais, e aí eu acabo não concluindo. Só que assim, quem tem o TDAH, ele já sofre com isso. Para ele já é complicado ter que concluir a tarefa, né? O sistema de recompensa dele já é complicado, já é falho. E aí, se eu não cuido do sono, se você não cuida do sono, o seu problema ele vai triplicar, né? Porque aí vem a questão do transtorno, aí mais essa questão, junta com essa questão da privação de sono, piorando ainda mais os sintomas. Outro prejuízo que nós temos na privação de sono é dificuldades sociais. Então, quantas vezes, por exemplo, você dormiu mal, você acorda no outro dia irritado e você quer matar um no trânsito ou no seu trabalho? Mas sabe o que é mais complicado? Nesses momentos, você nem lembra disso. Você nem lembra que pode ter sido a falta de sono que afetou esse comportamento que você está tendo ali, por exemplo. Fiquei irritado no trânsito ou quero matar a pessoa que trabalha comigo. Aí, geralmente, você nem liga que esse sentimento tem a ver com o comportamento de você ter dormido mal, por exemplo. Muitas vezes a gente não consegue nem relacionar uma coisa com a outra. E aí você sente muita irritação, mau humor. Não é coisa da sua cabeça. Isso daí é porque você não dormiu, você não teve uma noite com sono reparador. E um outro problema que a privação de sono traz é problema na consolidação de memória. Porque o que acontece? Durante o dia a gente está ali, a gente aprende e tal, né? Faz novas atividades. Aí chega a noite, durante o sono, que essas informações elas vão ser mandadas para cada setor, né? E aí é onde acontece essa consolidação de memória. Então, se você não dorme, se você não tem um sono reparador, você vai ter problemas com a consolidação de memórias. Então, para explicar assim resumidamente para vocês, para a gente poder fazer o que a gente precisa fazer, que é conversar, ler, escrever, olhar na rua, na hora de atravessar, prestar atenção, para a gente poder fazer tudo isso, acontece todo um processo aqui dentro do nosso cérebro. E aí imagina tudo isso como se fossem engrenagens. Imagina como se tivessem engrenagens dentro do seu cérebro e elas precisam rodar. E aí nesse meio tem um lubrificante, tem um óleo ali para que elas rodem na mais perfeita ordem. E conforme a gente vai fazendo essas atividades de ler, escrever, as atividades cognitivas, vai gerando também, vai gastando energia e também vai gerando como se fosse uma sujeira, uma areia, aí no meio dessas engrenagens. E aí essa sujeira, em algum momento, ela precisa ser limpa. Quem é que vai fazer essa limpeza? É o sono profundo. Durante o sono, nós passamos por vários níveis
Só que a gente precisa chegar no sono profundo para conseguir ter essa limpeza dessas engrenagens. E o que acontece se você não tiver esse sono profundo, esse sono reparador? Nessas engrenagens vão se acumulando esses pozinhos, essas sujeirinhas. Então você imagina, todos os dias você dormindo mal, ou você dormindo à base de remédio, porque o remédio ele vai fazer com que você durma, sim, mas ele não garante que você vai ter esse sono, ele não garante que você vai entrar nesse sono profundo. Aí você imagina, como que vai ficando suja essas engrenagens? E aí vai ser essa sujeira que vai fazer com que a sua atenção seja inibida. Por quê? Não está funcionando direito lá dentro do seu cérebro, lá nas suas conexões neurais. E aí, quantas vezes você dormiu mal, no outro dia você quer comer porcaria, você acorda irritado, desatento. Coloca aqui nos comentários quantas vezes você já acordou desse jeito. Você dormiu mal, aí você vê que você não teve ou você foi dormir tarde por algum motivo, e no outro dia você está irritado, super impulsivo. Então você percebeu quanto que a privação de sono, ela afeta totalmente, diretamente, os mesmos sintomas de uma pessoa que tem um TDAH, que é a desatenção, que é o controle dos impulsos, que é a questão de fazer as escolhas, né, de ter escolhas mais recompensatórias ou não. Você conseguiu entender a gravidade disso? O quanto que, às vezes, você está aí, toma remédio para acordar, toma uma Ritalina para acordar, toma remédio para dormir, toma remédio de ansiedade. E aí você não faz nem o básico bem feito, que é dormir. Você está conseguindo entender a gravidade disso? Porque assim, não adianta você ficar tomando remédio para dormir, para acordar, e você não fazer o básico, fazer um básico bem feito. Bom, então o que você pode fazer para você ter uma noite de sono reparadora, você conseguir acordar sozinho, sem despertador e acordar com disposição? Primeira coisa que você vai fazer quando você acordar é você abrir as janelas da sua casa. Deixar sua casa bem iluminada, com a luz natural, deixar a luz entrar. Se você trabalha em casa, trabalhar em frente à janela, para aquela claridade poder entrar, né? Ela vai entrar através dos seus olhos, e aí ela vai informar lá dentro no seu cérebro, é hora de acordar, é hora de fazer o que precisa ser feito. Então ele vai manter o seu corpo ligado, todos os neurotransmissores, tudo que precisa funcionar, né? Tudo que precisa funcionar durante o dia, esses hormônios eles vão começar a trabalhar lá dentro, porque você deu o estímulo inicial, que é a luz entrando através dos seus olhos e informando aqui para o seu cérebro. E aí depois que você fez esse comportamento, né? Se você puder também sair, ficar na rua, tomar sol, melhor ainda. Você se expor fora mesmo, na luz, é melhor ainda. Aí, outra coisa que você pode fazer, dormir e acordar sempre no mesmo horário. Por quê? Aí o seu corpo ele já vai entrar nessa rotina e ele vai se acostumar com isso. Outra coisa que você precisa fazer para ter um sono reparador é evitar a cafeína após as 15. Aí você vai me falar, mas eu tomo café e eu durmo bem. Então, o que acontece? Você pode até achar que dorme bem, só que a cafeína, ela vai fazer com que você não chegue no sono profundo. Ela vai inibir alguns processos químicos, e aí, com isso, vai acontecer que você não vai chegar no sono profundo, e é no sono profundo que acontece a limpeza lá das engrenagens, que eu estava explicando. Então, se você quiser, você faz um teste. Você observa se você está acordando bem, se você está acordando com disposição, se você não precisa de despertador, você acorda sozinho. Então, isso é um sinal que você está tendo um sono reparador. Agora, se não, faz o teste de tirar a cafeína após as 15. Outro comportamento que é super importante para a gente poder ter um sono reparador é tirar a luz branca à noite. É assim, deixar a casa o mais escuro possível, não ficar no celular, com a TV ligada, e aí aquela luz batendo com som alto,
Porque tudo isso são atividades estimulantes e o seu corpo precisa entender que está anoitecendo e é momento de se recolher. Então, assim, eu sei que nessa nossa vida moderna é complicado ter esse comportamento, mas se você quer ter uma boa noite de sono, vai ser assim. Outro comportamento que você pode ter para você melhorar a qualidade do seu sono é deixar a cama somente para você dormir. Porque tem pessoas que elas trabalham na cama, assistem séries, e isso faz com que o seu cérebro, ele não entenda, é horário de ir para a cama, então eu vou, agora é horário de descansar, é horário de dormir. Tipo, fica muito bagunçado lá dentro, né? Ele olha, a cama, ela precisa ser um gatilho. Eu olho para ela, é o meu lugar de descanso e pronto. Então, assim, deixa a sua cama reservada só para esse momento de descanso mesmo. E assim vai ser um comportamento que ele vai ficar automatizado, né? A cama vai funcionar como um gatilho. Eu sei que fazer todos esses comportamentos que eu passei aqui, né? Que essa é a higiene do sono. Eu sei que não é fácil, assim, porque pela nossa vida, pela vida moderna, né? Tudo mudou muito rápido, então a gente precisa se adaptar e é complexo ter que fazer tudo isso, né? De, por exemplo, evitar as telas à noite, enfim. Mas é algo que, se você investir, você vai ter muito retorno. Porque você vai conseguir ver a diferença, sabe, nas suas escolhas no dia a dia, no seu emocional. Porque não adianta você ficar. Tem pessoas que eu já atendi, que elas vêm para terapia tal, tá, ok, é muito importante a pessoa se entender, né? Mas só que no dia a dia é mais importante ainda ela colocar em prática essa questão do sono, né? Que outras questões também, as questões físicas mesmo. Porque não vai ter como você querer, por exemplo, cuidar só do lado emocional e você não cuidar, por exemplo, do seu sono, que é uma coisa assim, é muito básica. Ela tem a ver com o funcionamento natural do seu organismo. Então, assim, sabe, a gente precisa entrar em equilíbrio com essa nossa vida moderna, que está o tempo todo, né, exigindo muito da gente, e ao mesmo tempo, ao que é natural do nosso corpo, e ao que faz bem. Só que, assim, a gente está tão contaminado, e a gente fica procurando, assim, coisas extraordinárias, achando, né, que existem coisas extraordinárias, para resolver um problema que, às vezes, você vai conseguir resolver ele dormindo, por exemplo. E aí, por esse comportamento ser algo tão natural, ser tão simples, a gente acaba negligenciando muito, né? E olha só o transtorno que ele causa na nossa vida. E aí, juntando com o transtorno com o TDAH, triplica os sintomas. Então, assim, sabe, de novo, eu falo para vocês, você entende qual que é a gravidade de você que tem TDAH não cuidar do seu sono? Como que está muito relacionado os sintomas do TDAH com a privação de sono? Você conseguiu entender isso? Bom, se fez sentido para você esse conteúdo, você já dá o like, se inscreve, ativa as notificações, porque eu sempre trago conteúdos aqui para você viver de uma forma mais natural, ter mais clareza. O TDAH é um transtorno que ele gera, assim, muita confusão, porque são sintomas muito parecidos com os sintomas de qualquer pessoa do dia a dia, né? Os sintomas de uma pessoa que ela vive ali, ela tem aqueles problemas, só que com nós que temos o TDAH, gera assim um transtorno mesmo, né? Então, eu sempre procuro trazer esses conteúdos porque é uma coisa que eu também sou muito contra, é a banalização do TDAH, né? E aí, ao mesmo tempo, tão grave quanto a banalização é a gente não conseguir se entender, porque o TDAH também, ele traz essa questão emocional, assim, sabe, das crenças de quem nós somos, traz um prejuízo muito grande. Então, se você gostou desse conteúdo, já curte, se inscreve, deixa seus comentários e também compartilha para as pessoas que você acha que vai fazer sentido, assim você também vai me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas.